Porque a palavra de Deus é que é correta. Ah, mas a irmã, ela está falando da palavra de Deus? Se ela não está, descarta. Se não é bom, lança fora. Porque nós temos que honrar. Para uma pessoa ser honrada, muitas vezes você só quer ser honrado. Nós temos que honrar. Primeiramente Deus. Depois quem é abaixo de Deus? É o seu marido, é o meu marido. Depois dos nossos filhos. Nós quebramos regras e queremos ser abençoados. Nós queremos que o Senhor, quebrar o que o Senhor prega, colocar muitas vezes. Olha, é o filho acima de Deus. É o marido acima de Deus. É o marido abaixo dos filhos. Não. Deus. Marido. Filhos. Depois aí vem amizades e tudo mais. Até a igreja é abaixo do seu marido, dos seus filhos. Porque a palavra de Deus é clara. Ela fala para os jovens cuidar das coisas que são Senhor. Que não é para nós também que somos casados e os casados deixar. Não, não é. Mas nós temos que ter regras. Nós temos que fazer. Hoje meu marido está chegando, faz 20 dias que ele não vai. Hoje eu acho que ir para a igreja. Eu fiquei uma semana sem vir. Hoje eu vou para a igreja. O Senhor está acima, sim. O Senhor está acima. Mas quantos dias o seu marido não está? Será que você está sendo sábio? Será que eu estarei sendo sábio? A gente não sabe separar as coisas. E a gente acha que está tudo muito bom. Muitas vezes nós pedimos milagre do Senhor. Para o Senhor fazer milagre na minha e na tua vida. Ele pode fazer. Mas muitas vezes o milagre depende da mudança de você. Minha e sua. Que nós venhamos mudar. Venhamos ver onde está errado. Tem um círculo assim, ó. Onde está errado? Esse ponto está errado? Tira. Aquele que está errado? Tira. Aquele roxo, em vez de roxo você é amarelo? Tira ele da sua vida. Lança fora o que não é do agrado do Senhor. Porque eu e vocês alcançaremos o milagre. Alcançaremos a bênção do Senhor. Porque o Senhor está sendo exaltado, honrado. Que Ele é. Ele se inclina quando eu e você clama. Ele se inclina para ouvir. Muitas vezes eu, com a minha soberba, eu não me inclino. Eu me prostrar daquele irmão. Eu me prostrar diante do meu marido, diante do meu filho. Se você estiver errado, você tem que reconhecer o seu erro e pedir perdão, sim. Né, irmã Tereza? Nós temos aprendido sobre perdão. Né, André? Nós temos que liberar perdão. Para que quando nós liberarmos o que está impedindo aí, Satanás está segurando a nossa bênção em nome de Jesus. Nós liberamos o perdão para o irmão. É o perdão para a casa do irmão. Porque o pastor fala, você não vai para dentro, você vai para a sua. Que nós venhamos, irmãos, se nós queremos ser honrados, eu falo de mim primeiramente, que nós venhamos nos consertar. Onde que está a minha falha? Senhor, muitas vezes nós nos prostramos diante do Senhor. Senhor, eu te agradeço por isso, por aquilo, Senhor. Amém. Tem que agradecer ao Senhor. Senhor, muitas vezes nós aprendemos também, perdoa os meus pecados. Irmão, você tem tantos. Qual é o pecado? Irmão, oh Senhor, me perdoa que eu pedi aquele vários irmãos. Qual, meu irmão? Chega até ele. Ai, mas ele que fez. Mas libera perdão para ele. Pode ter certeza que muitas vezes nós estamos aprisionados. Nós não vemos nossa vida crescer espiritualmente, materialmente. Consequentemente, tantos mente, tantos entes. Por quê? Porque muitas vezes nós temos raiz de amargura no nosso coração. Nós não liberamos perdão. Nós não estamos falando de mulher honrada, mas para você ser honrada, você precisa ser lavada pelo sangue de Jesus. Você precisa se despir de tudo que é mal, de tudo que não agrada do Senhor. Você precisa se despir. E vamos voltar à palavra. E a rainha recusou-se à presença do rei. Olha aqui que fala. Então o rei perguntou aos mais sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos que sabiam a lei e o direito. O mais chegado dele, 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei, se sentavam os primeiros do reino. O que segundo a lei se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero. Então disse Memucã, na presença dos reis e do príncipe:
não somente pegou a rainha Vasti contra o rei, mas contra todos os povos que estavam ali. Ela desrespeitou. Muitas vezes, irmãos, eu e você desrespeitamos a lei do Senhor. É uma consequência de desrespeito. A lei dos homens. Porque se tem lei é para ser respeitada. Manda você dirigir com a carteira de habilitação. Você está dirigindo sem a carteira de habilitação. Você está certo perante a lei humana? Não. Está desonrando. A rainha Vasti fez isso. Ela desrespeitou o rei, os príncipes e todos os povos que ali estavam, esperando a presença dela. Cadê a bonitona? Não foi. Desrespeitou. Quando ela ia ser honrada, ele não estava pedindo para ela fazer nenhum favor para ele. Ele estava querendo honrá-la. Irmãos, quando o meu e o seu marido quiser te honrar, aceita a honra dele. Aceita. Porque mulheres honradas, elas, ela é uma Teresa, elas geradas para vencer. Será que eu e você, até hoje, temos sido geradas para vencer? Se não tem, não vamos chorar não. Há tempo de se consertar. Há tempo de se consertar. Só não tem mais jeito se eu e você estiver lá daquele lado lá, ou sendo jamelado. Aí não tem mais jeito. Mas não vamos esperar chegar a isso. Não vamos esperar o Senhor nos provar da maneira mais ruim. Porque muitas vezes é o Senhor que nos prova. O Senhor prova aquele que Ele ama. Assim como o Pai e o Filho lhe quer bem. O Senhor prova eu e você. O ouro, para ele chegar a ser belo, a ser maravilhoso, ele é provado com o quê? Fogo. Fogo. Muitas vezes eu e você não estamos aguentando sofrimento. Mas nós precisamos ser provados para chegarmos à pérola preciosa, ao rubi, que é como uma mulher virtuosa. É difícil de achar. Mulher virtuosa, a palavra virtuosa fala que é aquela habilidades fora do comum. Muitas vezes eu e você não temos essa habilidade fora do comum. Mas se nós temos sido mulheres honradas para nossos maridos, dentro da igreja, onde quer que nós vamos, não precisa ser igual. Não precisa ser igual. Muitas vezes, irmã, mas espera aí, irmã, para eu ser virtuosa, eu preciso ter habilidades fora do comum. Espera aí, não sei fazer nada. Não quer tarde para começar a ler, irmã. Porque, irmãs, muitas vezes eu falo, porque eu ouço tanta coisa que às vezes eu falo assim, misericórdia. Eu ouvi esse tempo atrás, um rapaz falou que o sobrinho dele fez um contrato de casamento, onde a esposa falava que ela ia lavar a roupa dela, que ela ia passar a roupa dela, que ela ia fazer isso, aquilo só dela. E eles fizeram um contrato desse, irmão. Eu falei, meu Deus, como que é que o casamento dele? Já começou errado. Ó, o pastor falou que é muito errado. Porque nós temos que assumir a nossa posição. É para ser escravo? Não é para ser escravo. O marido também é para ele cozinhar, fazer todas as coisas e você ficar que nem uma dodó. Eu fiz a unha aqui. Eu não posso falar com você hoje. Bom, se for um pessoal, ainda vai. Se for um dia só, ainda passa. Mas é também para a mulher ter a cabeça do lar. Não é. O marido é para ser a cabeça do lar. Como Cristo foi. Cristo fez o que, maridos? Morreu por nós. Deu a vida por nós. Deu a vida pela sua esposa. Esposa, honra o seu marido. Submeta-se a ele. Não é ficar debaixo do pé dele. É para caminhar do lado. A costela saiu do lado. Você não vem me falar, marido, que saiu debaixo dos pés. E nem daqui de cima que é para governar a casa não, mulher. É o seu marido. Mas o meu marido, eu vou falar para você, ele deixa a desejar. Olhe por ele. Senhor, que o meu marido venha tomar a posição de cabeça do lar. E eu venha ser submissa, Senhor. Eu venha ser submissa, irmãos. Eu era uma
isso.